A tua palavra esconde, guardada no meu coração. No capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Deus Santo, esse texto que nós já lemos tantas vezes, Pai, mas é a Tua palavra, Pai querido. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que nos ajude a lembrar, Senhor, dessas coisas, Pai. Nós precisamos de Ti. Nos abençoa, nos ajude com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No final do versículo 2, diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, todos nós queremos ser muito abençoados por Deus. Todos nós queremos ser uma bênção e ser abençoados também, né? Ter a nossa família abençoada. Nós queremos isso, por isso que nós estamos aqui, né? Estamos aqui por causa de Deus, mas porque nós também queremos ser abençoados em tudo, né? Nós já somos abençoados, porque nós temos Deus, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, nós temos a grande salvação, a palavra, a igreja, né? Nós temos tanta coisa do Senhor, mas nós queremos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor faça grandes coisas na nossa vida, que o Senhor nos use no meio dessa sociedade que nós temos aí fora. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha isso no coração dele, e ele tinha falado sobre a salvação dos gentios, logo aqui no contexto, e antes aqui desses versículos que nós estamos lendo, aqui no contexto ele tinha falado sobre a salvação de Israel, a salvação dos gentios, e agora ele vai falar para os irmãos, né, da igreja. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, e esse rogo-vos, irmãos, era algo que saía muito forte de dentro de Paulo. Ele estava dizendo: eu desejo tanto, eu peço tanto a vocês, eu gostaria tanto que vocês fizessem isso. Rogo-vos, pois, irmãos, porque ele sabia que aquilo que ele ia falar era uma coisa tão importante para a igreja, tão importante para cada irmão, cada irmã da igreja. Porque Paulo tinha um amor muito grande pela igreja, pelas igrejas que ele tinha plantado, e por cada pessoa da igreja. E ele sofria muito pela igreja, ele sofria pelos gentios, pelas pessoas que ele queria pregar o evangelho, que ele pregava o evangelho, também pelos judeus, que ele queria ver crentes salvos. E aí ele sofria também pela igreja, porque queria que a igreja entendesse o evangelho, que a igreja não era mais uma religião, como tinha muita religião ali em Roma e nos outros lugares e nas cidades todas, muita idolatria para todo lado. E aqui ele está falando aqui com os romanos, né? E tinha muita religiosidade, tinha muita coisa. E ele estava falando: rogos para vocês, meus irmãos. E eu creio que Deus está falando conosco também, irmãos. Nós somos irmãos agora, né? Aqui ele falava lá com os irmãos de Roma, da igreja de Roma, mas também veio falar conosco. Deus usa a mesma palavra falando conosco, meus irmãos. E ele diz: pela compaixão de Deus,
por aquilo que levou Deus a colocar o Filho dele na própria cruz, na cruz do Calvário, e ali ele sofrer, aí ele morrer, pela compaixão de Deus. Olha o que Deus fez por vocês. Olha como foi a sua salvação. Você estava perdido, mas pela compaixão de Deus, agora você é um crente, agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não é mais um gentio, você não é mais aquele que estava distante de Deus, separado de Deus. Você também não é mais um judeu separado de Deus. Rogo pela compaixão de Deus, porque você agora é um filho de Deus, porque agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é separado por Deus, você é um santo de Deus, você é a igreja de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é para a glória de Deus. Ele está dizendo isso, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí ele diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz, você tem que apresentar o seu corpo. Corpo aqui, irmãos, não é só o corpo da carne, que aqui nós somos o templo do Espírito, mas apresentei a sua vida, apresenta a sua vida é o seu trabalho, o seu estudo, a sua vida em casa, a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo, a sua vida com sua família, com seus filhos, a sua vida em todas as dimensões da tua vida. Como que é a tua vida? Apresenta toda a sua vida, porque toda a tua vida, a minha vida, precisa pertencer a Deus. Porque tem muito crente, irmãos, que pensa que ele é crente quando ele está no culto, está aqui no culto de quarta ou de domingo. Então, aqui ele está se apresentando a Deus, mas Deus quer que nós apresentemos a Ele a nossa vida toda, em todo lugar onde nós estivermos, em todo tempo. Ele quer que nós apresentamos a nossa vida. Então, apresentar os vossos corpos. Que jeito que ele diz? Como que você vai apresentar o seu corpo, a sua vida? Vai apresentar com sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. No tempo de Israel, eles apresentavam muito sacrifício de bois, de animais, né? Tanta coisa assim, para Deus. Agora, Deus diz assim, que você vai apresentar o seu corpo, a sua vida. Agora, a sua vida como sacrifício vivo, como Jesus apresentou a Deus o corpo dele, a vida dele. Ele diz, a minha vida todinha está aqui, agora na cruz. Por isso que Paulo diz que ele já está crucificado com Cristo, né? Morreu com Cristo. Isso que aconteceu quando nós entramos nas águas do batismo. Quando nós entramos ali, nós estávamos dizendo isso, que estávamos nos oferecendo a Cristo, né? Se oferecendo. Mas depois a gente esquece disso. A gente vai, né, nesse mundo aí e vai esquecendo disso. Mas a palavra fala que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo. Vivo, porque nós estamos vivos, né, irmãos? Nós estamos vivos. Amém, querido? Quem está vivo ainda? Amém, querido? Não é? Entendeu? Não é só quando a gente morrer aí vai. Não, sacrifício vivo. Então, se entregando a Ele. Porque, irmãos, ou a gente se entrega, se oferece a Deus, ou a gente se oferece ao diabo. Não tem outra coisa. Se nós não estivermos oferecendo os nossos corpos, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, irmãos, nós vamos apresentar ao diabo. A gente fala, não, mas eu não apresento nem a Deus nem ao diabo. Não existe isso. Porque é Deus, é o bem ou o mal. É Deus ou ao diabo. É a luz ou as trevas. Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e depois santo. Um sacrifício santo quer dizer separado para Deus. Você diz, eu fui separado para ti, Senhor. O Senhor me separou para Ele. O Senhor separou você para Ele. É como você tem o seu esposo.
O seu esposo foi separado para você. A sua esposa foi separada para você. Então você tem que se apresentar a ela, não é as outras mulheres, os outros homens. Você tem que se apresentar totalmente a ela e a ele. Dá para entender isso, irmãos? Então Deus nos separou para ele. E nós precisamos nos apresentar totalmente a ele, como sacrifício vivo, santo, separado para ele. Não para o mundo, não para o diabo. Às vezes você vê crente endemoniado. Você já viu crente endemoniado, irmão? Já vi muito. Quer dizer, um negócio que meio... Você fala assim, mas como é crente endemoniado? Porque não entendeu isso. Porque um crente que foi separado, que é separado, que se entrega a Deus, nunca vai ficar endemoniado. Como que o demônio vai atuar naquela pessoa? Santo e agradável a Deus. Quer dizer, nós vamos agradar a Deus, irmãos. Quando nós estamos separados para Deus, quando nós nos entregamos para Deus, nos apresentamos, Senhor, eu sou do Senhor, Pai, eu vivo para o Senhor, para a Tua glória, meu Deus. E aqui eu não estou dizendo, irmão, daquelas pessoas que são super crentes, sabe, que não tem erro nenhum, que não tem, sabe, você lê Salmos, irmãos, Davi era um homem separado para Deus, e o Davi errou muito, não errou? Ele errou muito. Mas ele é um homem do coração de Deus, porque ele se ofereceu a Deus, apresentou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas quando você vê a vida dele, vê quantas coisas que ele cometeu de errado. E depois sofreu também muito, muito. Mas era o homem do coração de Deus. Então Deus quer isso de mim e de você, porque isso é o culto racional. Está dizendo que é o culto racional, que não é uma religião, que você entende que não é uma religião, que você não está se entregando a uma religião, a algumas coisas que a religião faz. Você se entrega, se apresenta para o Deus único, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Ele que você serve. Você não serve à Igreja Batista, você serve ao Deus Todo-Poderoso, a Cristo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro, fiel. Amém, queridos? A Ele nós fazemos um culto racional, que você sabe a razão de por que você está aqui. Você sabe a razão de por que você lê a palavra de Deus. Qual é a razão de você orar? Qual é a razão de você adorar a Deus? Não é uma coisa religiosa, mas é algo de quem compreende o que está fazendo, a quem pertence. Amém, queridos? Está dando para entender isso? Amém? Um culto racional. Tem muita gente que participa de um culto, faz um culto a Deus, mas saiu dali, do templo, parece que já vira outra pessoa, outra coisa. Aí você pergunta, meu Deus, parece que não está entendendo nada. Parece que chega aqui dentro, ela transforma. Vira um botão e ele transforma. Faz uma cara de santo, faz... Né? Eu lembro que tinha um irmão que vinha aqui assim, e na hora do louvor ele fazia assim, ó. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. Entendeu? Porque ele não era nada daquilo. Aí você vê algumas igrejas aí que o povo fica rodando. E esses dias nós vimos um vídeo que o pastor estava aqui em cima, o povo aqui, o pastor veio correndo, pulou em cima do povo, deitado assim, o pessoal segurou, o povo gritava. Isso não é culto racional, irmãos. Tem mais de macumba e outras coisas do que culto. Então nós temos que ter culto racional. Nós somos de Deus. E no versículo 2 ele diz, e não sede conformados com este mundo. Ou seja, não se conforme, não seja conformado. Ou seja, não entre nessa forma. O mundo é uma forma. E a maioria das pessoas estão dentro dessa forma. Eu vi lá o Trump, o pessoal lá do Trump, lá dos Estados Unidos, diz que o Trump agora vai acabar com a cultura woke. A cultura woke é uma cultura progressista, de esquerda, mas muito pior. Que vão inventando tanta porcaria, você não tem ideia do que é. Agora entrou outro governo lá e disse que vai acabar com a cultura woke, que estava destruindo os Estados Unidos. Criança, jovem, adolescente, tudo é tanta besteira. Então, é uma forma, porque
Porque o mundo vai fazendo uma forma, faz forma. E aí quando você nasce e você vai crescendo, você vai entrando nessa forma. Mas você se converte a Cristo. Você se converteu a Cristo. Aí Paulo fala, então, não sede conformados com este mundo. Não tome a forma do mundo. Porque, irmãos, para nós tomar a forma do mundo é fácil. Você está no seu trabalho lá, todo mundo está naquela forma. E você, de repente, você já está falando igual, já está pensando igual, já está naquela forma, sem perceber. Então ele está dizendo, não tome essa forma, porque essa forma aí é uma forma maligna. É a forma do mundo, do diabo. O diabo maligno, o mundo jaz no maligno. Então não sede conformado com este mundo. Tem muito crente, irmãos, amando o mundo. Gosta tanto do mundo. O mundo que eu estou falando é esse sistema, com todas essas coisas do mal que a gente vê, que destrói. Entendeu? Todo mundo está divorciando, eu vou divorciar também. Todo mundo está divorciando, vou divorciar também. Não vai fazer isso não, irmão. Não é? Não, você é de Deus. Amém, querido? Você é de Deus, pode todo mundo fazer. Todo mundo está indo para lá, eu vou para cá. Eu estou no caminho do Senhor. Amém, querido? Então não se conforma com esse mundo. Mas sede transformado. Ou seja, você entre na forma de Cristo. Transformado. Entre na forma de Cristo. Seja transformados. Por quê, irmãos? Deus tem a forma dele também. E qual que é a forma de Deus? Chama-se Cristo. Amém? Chama-se Cristo. A forma de Deus se chama Palavra de Deus. Aqui é a forma de Deus. Amém, querido? E Cristo é a forma de Deus. Você vai fazer um bolo, você tem a forma de bolo, não tem? Você não vai fazer um bolo na forma de pizza, vai? Não. Para cada coisa tem uma forma. Então, a forma de Deus é que vai dar a forma de você e de mim. Eu vou ter a forma da forma que eu for colocado. Entendeu? Tem muito crente entrando numa forma que não é a forma de Cristo. Tem muito crente que gosta de heresia, que gosta de um monte de coisa errada, para ele poder continuar fazendo o que ele quer no mundo. Não é verdade? É verdade. Mas nós temos outra forma. A nossa forma é a palavra de Deus e a nossa forma é Cristo Jesus. Se Cristo não andou assim, eu também não vou andar assim. Se a palavra de Deus não diz isso, eu também não quero. Eu sempre vou estar errado e sempre a palavra de Deus vai estar certa. A pior coisa, irmãos, é quando a gente acha que está certo e a palavra de Deus está errada. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação. Diga, renovação do vosso entendimento. Vamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Irmãos, o crente tem a mente de Cristo. Então, por isso que Paulo diz assim, vocês precisam ter uma renovação do vosso entendimento. Você precisa compreender a palavra de Deus, que Deus está certo e que nós, muitas vezes, estamos errados. Isso é a pior coisa que temos. É pior do que o pecado. É nós não termos entendimento que nós estamos no pecado. Nós achamos que não estamos no pecado. Quando a Bíblia diz que aquilo ali é pecado. Então nós temos que ter esse entendimento, a renovação do vosso entendimento, do que é culto, do que é ser apresentado a Deus, nos apresentar a Deus, nos entregar a Deus, viver para Deus. Ter esse entendimento, irmãos, que fomos separados por Ele, para Ele. E a nossa vida é para Deus. Deus não nos separou somente para vir no culto, no domingo e na quarta, e depois vivermos de qualquer jeito, basta assistindo filme de terror, filme pornô, e não sei o quê, e papapá, e fazendo isso, fazendo aquilo, como que se fosse tudo normal. Eu vou na igreja, eu vou no culto. Não, querido. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, diga experimenteis. Irmãos, isso que é bênção. Nós queremos experimentar
das bênçãos de Deus, dessas bênçãos aqui. Experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Porque Deus tem uma boa e agradável e perfeita vontade para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa família. Para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa igreja. Então nós precisamos despertar para isso, irmãos. Porque Deus quer nos dar tanto, Deus quer fazer tantas coisas na nossa vida, Deus quer nos usar tanto. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos fora disso aqui. Nós estamos fora. E Paulo, por isso que ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Deus está chamando a mim, está chamando a você, Deus está chamando a igreja para isso. Porque Deus quer nos usar poderosamente, Deus quer fazer algo glorioso na nossa vida, na nossa família, na igreja, quer nos avivar, irmãos. Mas nós precisamos fazer isso, nos apresentar e não nos conformar com o mundo. Nós estamos muito conformados com esse mundo, irmãos. Esse mundo está indo para o buraco. Esse mundo maligno, irmãos. Não estou dizendo da terra, eu estou dizendo esse sistema e tudo mais. Está indo cada vez mais para o abismo. É isso que nós temos que entender. Nós somos a igreja que estamos caminhando para os céus. Amém? Então você e a sua família é preciosa para Deus. A igreja é preciosa para Deus. Então nós precisamos desejar isso que Paulo está falando aqui. Em nome de Jesus. Para mim e para você. Para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida